que eu vou começar aqui pela notícia do desembargador, porque, rapaziada, dando um rápido panorama aqui, você, até falei agora há pouco, você vai lembrar que no norte de Minas, o TJ decretou que um camarada de 35 anos, casado com uma menina de 12, não cometia crime, já que a mãe concordava e a menina também, como se uma menina de 12 anos de idade pudesse ter esse consentimento. Não pode votar, não pode dirigir, não pode fazer absolutamente nada, mas tá tudo bem. Pode casar com um homem de 35 anos. Quando se apurou os fatos, se entendeu que praticamente a mãe vendeu essa criança. Então ela recebe para isso. E a própria menina, e aí, gente, vai do julgamento aí de vocês, porque na live passada teve isso. Teve gente que disse, gente, a situação da família era muito de miséria, e é por isso que a menina não foi contra e tentou defender o cara. Bom, gente, eu não vou nem entrar nesse ponto, porque a notícia está atualizada. Com a atualização, o sobrinho desse desembargador acusou-o de abuso. Isso mesmo. Por um tempo ali, até os seus 14 anos de idade. Sobrinho. E aí, eu vou deixar o Miquel dar uma última atualização aí. Aliás, eu vou falar, né? O desembargador está tentando voltar atrás. E parece até que, não sei se já conseguiu, o Miquel vai nos dizer. E decretou a prisão do cara. Ou seja, o camarada de 35 anos agora, então não pode mais. Não pode mais, gente. Olha, podia. Ele falou que estava tudo bem, que era normal, inclusive, na região. O desembargador disse isso. E aí, muita gente, assim como eu, pensou, meu irmão, o cara para dizer que isso é normal, pô, tem teto de vidro, não é possível. Não, porque gente normal não acha isso normal. Mas, dito isso, Miquel, vamos lá, vamos dar início a essa notícia e esse absurdo. Inclusive, deixar um parênteses aqui para nossa produção, se possível, colocar... Aliás, não precisa de ponto de interrogação nenhum, gente. O sobrinho dele disse e nós já estamos repercutindo e vamos que vamos. Não vou passar pano para vagabundo, não. Miquel, com você. O Eric, é um caso estarrecedor. A gente falou sobre ele aqui na última segunda-feira. Só que até então, é importante que as pessoas saibam que tudo que envolve criança, processos que envolvem criança, sejam essas crianças as vítimas, ou sejam eles ali menores infratores, esses processos correm em sigilo. Então a gente já estava meio chocado com a história, mas agora, então, com as poucas informações, só que agora a história fica cada vez pior. Isso porque, Eric, o desembargador Majid Nawaf Lawar, ele foi lá e relatou esse caso de um cara e a mãe da menina, ambos já estavam presos e condenados a 9 anos de prisão, mais de 9 anos de prisão por abuso de menores. Porque a mãe também estava presa, porque ela teria recebido cestas básicas em troca de entregar essa garota de 12 anos para esse marmanjo de 35, para que ele mantivesse relações com essa criança, inclusive tirou ela da escola, essa garota já não frequenta mais a escola, e passou a habitar com esse cara como esposa. Só que a história piora, porque embora só a mãe e esse cara estejam respondendo criminalmente, essa garota, ela passou pela mão de outros 2 caras antes. E esses caras só não ficaram com ela porque se interessaram por uma amiguinha dela. Esse é o rolê da história. Fica cada vez mais absurdo. Então essa criança, ela foi abusada por outros 2 homens, e esse último aí disse que ia casar com ela e botar ela na casa dele e tirou ela da escola. Só que esse cara, ele também já tinha sido preso por homicídio e tráfico de drogas. Olha o cenário, a situação só vai piorando. E esse cara estava casado com uma criança de 12 anos. E aí o Majid Nawaf Lawar, esse desembargador, achou que era normal. Por quê? Porque essa garota ela já tinha mantido relações sexuais antes. Então ela não podia mais ser considerada vulnerável. E ainda ela falava ali que ela namorava com esse rapaz, que ela queria ser esposa desse rapaz, que ele era o marido dela. Onde que uma criança de 12 anos tem capacidade de compreender o tipo de abuso, o tipo de absurdo que está acontecendo com ela? Essa criança não tinha essa capacidade e, por óbvio, o próprio Superior Tribunal de Justiça, o STJ, já estabeleceu uma súmula dizendo claramente que não importa se essa criança tem experiência sexual anterior, se há interesse em manter um relacionamento, se essa criança quer
quer ter essa relação sexual. Não importa o cenário, não há nada, absolutamente nada que justifique esse ato. E a súmula é justamente para garantir que nenhum juiz abaixo do STJ venha tomar essa decisão de maneira diferente. E aí o Conselho Nacional de Justiça começou uma investigação sobre esse desembargador para entender o que estava acontecendo ali. E aí, quando o caso toma forma, aparece aí o Saulo Lauar, que é primo desse desembargador. O Saulo Lauar hoje está com 42 anos e ele foi, e já prestou um depoimento, inclusive na data de ontem, dia 24 de fevereiro, prestou depoimento perante o Conselho Nacional de Justiça dizendo: ele me abusou quando eu tinha 14 anos. E com 14 anos, eu me senti culpado. Eu achei que o erro era meu. Eu não entendia direito o que estava acontecendo. E quando eu pensei em contar para minha mãe, ele me ligou e falou: não fala nada não, foi só uma brincadeira. Era assim mesmo, não tem nada demais nisso, não é nada sério. E esse cara guardou esse segredo pela vida dele todos esses anos, desde os 14 anos até agora com 42 anos. E ele fala: eu precisei fazer tratamento psicológico para entender o que de fato tinha acontecido comigo e por que eu tenho tanto problema hoje com 42 anos. Ele falou isso diante do Conselho Nacional de Justiça. E agora o Conselho Nacional de Justiça está investigando o Majid Nawaf Lauar, o desembargador. E aí ainda tem mais um detalhe, né? O CNJ está investigando tanto pela decisão, quanto pela denúncia de abuso agora do primo, que com 14 anos também não conseguia entender o que de fato, o absurdo que tinha acontecido com ele. E investigando também porque, diante de tamanho absurdo, o desembargador, não encontrando tese, embasamento jurídico, para poder fazer ali o seu voto de defesa pela liberdade desses abusadores, porque a mãe é abusadora uma vez que é cúmplice, ele usou o ChatGPT para fazer a sentença. Não bastasse validar o absurdo, ele recorreu a uma inteligência artificial, porque não existiam argumentos lógicos e racionais na humanidade para validar esse tipo de coisa. E esse cara foi lá e utilizou o ChatGPT. E aí, então, vou resumir a história. Nós temos um cara condenado por homicídio e tráfico, que comprou uma criança utilizando cestas básicas para abusar, violentar essa criança dentro da casa dele, com permissão da mãe. Uma criança que já tinha sido violentada por outros dois caras que, inclusive, não estão como réus nesse processo. E aí eles foram condenados por juízes sensatos na primeira instância e foram postos em liberdade por esse desembargador. E aí agora o Conselho Nacional de Justiça investiga não só a liberdade absurda, mas também o abuso sexual, o uso de ChatGPT para dar uma sentença num caso pesado como esse. E o pior, que caso esse desembargador venha a ser condenado por essa sequência de absurdos, qualquer uma delas, a liberdade desses criminosos, a mãe e o abusador, a sentença, né, dessa liberdade, o uso do ChatGPT ou o próprio abuso de um familiar dele, a condenação máxima que ele sofrerá é a aposentadoria compulsória. Muito bom, Miquel. Muito bom não, né? A notícia é um desastre, mas é o suco de Brasil. Cop Túlio, vamos lá. Quantas pessoas você acha que se surpreenderam ao descobrir tudo isso? Né? Fora a questão do ChatGPT aí, que é a cereja do bolo aí à parte. O cara queria tanto condenar queria tanto absolver nesse caso o camarada, o abusador, que ele foi no ChatGPT, me deu um jeito de defender esse absurdo. Cop Túlio. Cara, essa história é tão absurda, de tantos ângulos diferentes, que o que a gente tem, o que pelo menos eu tenho vontade de falar aqui, eu não posso falar. Mas o que tem me chamado a atenção é que as pessoas têm questionado esse primo do desembargador. Ora, ele está com 42 anos, se eu não me engano, foi o que o Miquel falou, né? 41, 42 anos. Esse abuso ocorreu quando ele tinha 14. Quer dizer, ele ficou quase 30 anos com isso escondido. E foram perguntar para ele qual o motivo de ter ficado tanto tempo quieto, não ter denunciado, né, esse abusador, esse desgraçado, esse maldito. E ele foi bem claro e o que ele falou fez toda a lógica. Ora, no Brasil eu vou denunciar um juiz, um desembargador, isso não vai dar em nada. Quando ele tomou consciência, depois da vida adulta, quando o que aconteceu com ele, lá para os seus 20, 18 anos, eu não vou perder meu tempo, não vai dar em nada, e se bobear, ainda posso ser condenado por falsa acusação.
Lembrando, Cop Túlio, para dar essa imagem para a audiência, estamos falando do início dos anos 90, de um rapaz de 14 anos que morava no interior do interior do interior. E esse camarada aí, naquela época, já era um homem de quase 40 anos de idade. Então, só para vocês entenderem esse ponto, tá? Tá, exatamente. Então era mais difícil ainda. Mas mesmo assim, as pessoas questionando por que ele levou tanto tempo para denunciar, tá no, como se diz hoje em dia, como os jovens dizem, tá no hype do desembargador. Sim, tá no hype do desembargador. Porque agora a decisão dele foi tão absurda que conseguiu, em poucas vezes nesse país, juntar tanto direita quanto esquerda, conseguiu juntar inimigos com a mesma opinião. Que a sentença que ele proferiu lá, a decisão dele lá no colegiado, ele, o colega dele, porque não foi ele sozinho não, né? Ele teve mais um que votou junto com ele. Foram dois. Tão absurda. Então ele falou isso. Não, eu só dei publicidade, eu só denunciei isso agora, após tantos anos, porque realmente ele está famoso, entre aspas, né? E aí sim eu vou conseguir ter algum resultado fazendo essa denúncia, porque antes ele estava perdendo o tempo dele, ele ia perder o tempo dele e correr risco, e eu concordo, realmente é verdade, porque criou-se uma aura de santidade em volta do judiciário brasileiro, que parece que temos uma casta semelhante às castas indianas, de seres iluminadíssimos e super especiais, quando são nada além de operadores de direito. E, aproveitando isso, ficou mais do que provado que nem sentença esse camarada, nem o voto dele ele consegue justificar, porque ele apelou para o chat GPT. Quer dizer, qualquer um, hoje em dia no Brasil, pode ser desembargador e ganhar aquele belo salário e ter aquela série de vantagens, aquela série de regalias, penduricalhos, e ganhar aí seus 150, 200 mil reais por mês para não... Se fosse só para não fazer nada, tava bom. É para prejudicar a sociedade, para atrasar a sociedade e para trazer cada vez mais o sentimento de injustiça que, infelizmente, nesse país todos nós temos. Falei isso há uns programas passados. E repito, graças a desembargadores, a decisões como essas, desse lanfranhudo, desse maldito, que, infelizmente, as pessoas, às vezes, recorrem à justiça, entre aspas, de facções criminosas. É triste, sou contra, é horrível, mas é o que acontece. É a realidade do Brasil. Então, passamos do momento de ter uma reforma judiciária pesada nesse país. Como diz o Bukele lá, nosso ídolo de El Salvador, pelo menos o meu ídolo, acabei de publicar até um vídeo dele no meu story do Instagram, sensacional. Ele disse que enquanto o crime estiver infiltrado no Poder Judiciário, é perder tempo. Polícia, assistência social, é perder tempo. O crime vai prevalecer, Eric. E, Batata, vamos lá, cabe também uma observação. Quantas vezes você que está em casa, a gente aqui, já viu casos de meninos, crianças, pré-adolescentes, contarem que passaram por algum caso de estupro? Quantas vezes? Ou até na vida adulta, contar e denunciar que passou isso no passado. Tem um estigma, já tem o estigma de contar isso. Muitas meninas, muitas mulheres não contam pela maneira como isso vai soar para a sociedade, e homens menos ainda. Esse camarada aí, já nos seus 40 e poucos anos, resolveu contar, ter passado isso ainda, quando ainda era uma criança. E o camarada já era juiz, tá? Só para deixar claro. O camarada já era juiz quando esse garoto era adolescente e sofreu esse estupro, tá? Só lembrando aqui, Eric, rapidinho, que houve uma mudança, não sei há quanto tempo, mas antigamente, há muitos anos, o crime de estupro, vou falar aqui o linguajar profissional, teria que ter obrigatoriamente a introdução do membro masculino na florzinha feminina, digamos assim. Até se não fosse na florzinha, fosse no butico, não era estupro. Chamava-se atentado violento ao pudor e a pena era menor. E outra coisa, a prescrição não tem nesse caso, é imprescritível. Então ele pode denunciar em qualquer tempo, tá? Só lembrando isso aí.
E olha só, ele fez essa denúncia, Batata, sabendo que não tem como o cara ser condenado. Porque uma coisa que aconteceu há 30 anos, como é que você vai conseguir provar? Não tem como. Mas ele o fez porque, ao ver uma situação como essa, ele falou, sei lá, além de estar querendo defender essa criança que estava na mão desse camarada sendo vendida pela mãe, será que ele não pensou, isso não vai acabar? E aí ele se coloca nessa situação. Gente, não é normal um desembargador fazer isso. E aí ele se colocou na linha de tiro e expôs uma situação, ficou conhecido, pelo bem da criança, cara. Então, assim, gente, vamos... assim, parabéns, irmão. Parabéns de verdade. Batata, quero te ouvir. Você tá puto, Eric? Tu tá puto, Cop. Eu tô feliz pra caraca! Sabe por que eu tô feliz? Sabe por que eles voltaram atrás? Voltaram atrás nada, parceiro. Eles deram foi ré. Ré, sabe por que deram ré? Porque é você aí no chat aí, ó, tacando o dedo no clique aí, clicando aí, ó. Porque quando você vê uma notícia dessas, você mostra a sua insatisfação. Nós mostramos nossa satisfação. São canais igual a esses que vai e expõe esses caras que vivem julgando a gente desse jeito há anos. Ele é desembargador, porra, ele não entrou ontem, não. Tá de sacanagem, porra. Cara, quer ficar puto? Eu vou criar uma súmula. Criar agora uma súmula, como meu amigo o meu amigo Miquel colocou, criei uma súmula para agora não ter julgamento diferente. Súmula, gente! Súmula, vocês sabem o que é súmula? Eu vou explicar a vocês rapidinho. Se liga no tio Batata. Jurisprudência são decisões reiteradas no mesmo tribunal que faz uma jurisprudência, é um entendimento idêntico. Isso se chama jurisprudência. Ou seja, para criar uma jurisprudência, uma porrada de decisões tem que ser idêntica. Só vira súmula quando diversas jurisprudências são idênticas. E aí forma uma súmula, ou seja, é decisão no mesmo sentido para cachorro. Por quê? O Código Penal é claro, pô. Menor de 14 anos, violência presumida. Presume-se violência. É isso que diz o Código Penal. Nada mais, gente. Tomou uma atitude contra uma criança menor de 14 anos, presume-se violência. É violência, irmão. Ah, mas aí foi sem querer. É violência, irmão. O Código Penal é claro. Aí o cara cria uma súmula idêntica. Ele diz o seguinte, ó, vou criar uma súmula pra tu não mexer no Código Penal, hein? Tá? Ah, tá de sacanagem. Gente, por anos, decisões dessas são enterradas de goela abaixo da população. Quando eu reclamei há dias atrás aqui que a população reivindica e não reivindica, tem que reivindicar uma coisa dessa. Tinha que ir todo mundo pra rua. Não precisava quebrar nada, não. É só mostrar que nós estamos insatisfeitos. Vocês pensam que em 24 horas se muda uma sentença de um colegiado simplesmente porque ele decidiu voltar atrás? Vocês estão malucos? É pra comer merda, pô. Voltou atrás porque a mídia arrebentou ele no meio. Voltou atrás porque vocês aí que tá nos assistindo constantemente estão batendo na tecla, constantemente estão clicando, constantemente vocês dão voz a gente que fala. E não somos as maiores emissoras, nós não somos os maiores veículos de comunicação. Essa é a realidade, gente. Eles voltam atrás por temor à grande população. Eles voltam atrás por temor à quantidade de gente que foi contra e achou atrocidade. E por muitos anos, nada foi feito. Por muitos anos, nada foi feito. E tem mais, existe uma coisa que vai ter que ser feito, tá? Esse cara aí, o cara era casado e de repente, agora ele se torna preso,
Tá maluco? Que doideira, parceiro. Isso é que maconha é essa, parceiro? Que droga é essa? Como é que o cara sai de um estado de casado com ela, legalmente, e passa a ser preso? Para você ter uma ideia, a maluquice que é uma decisão nesse sentido. Que doideira, porra! E nós somos julgados esse tempo todo. Você acha que essa indignação não tá chegando, não tá queimando a orelha deles? Tá. Eu sei, senhores, que o máximo que vai acontecer é ele ser aposentado com o dinheiro todo. Aposentado com o salário dele de príncipe. Legal, né? E o Mano Walsh chamou a atenção aqui, ó. E se condenado. Porque pode entender que, não sei, ele não foi condenado. Mas é a gente que vai mudar. É a gente reclamando da notícia. É nós mudando tudo, mostrando que nós estamos insatisfeitos. É nós aqui clicando. Você está pensando que isso aqui, quando você clica aqui, a plataforma lança isso aqui lá nos infernos. Eles vão ouvir a gente. Vão ter que ouvir. Vão ter que engolir a gente. E isso noticia. Quando vira muito views, as grandes plataformas, também, os grandes comunicadores pegam, pô. Eu não vou deixar uma notícia dessa, todo mundo assistindo, porque nós fazemos a coisa ecoar. E isso nos torna fortes. Isso vai tirar essa tirania, essa monstruosidade, para a gente não mais engolir essas coisas escrotas, porque isso aí é um abacaxi. Um pobre trabalhador assistir uma coisa dessa e eu tive vontade de comer o Código Penal, rasgar, tacar fogo, pô. Tudo que eu aprendi, esse cara deu uma canetada e jogou fora 5 anos de faculdade, pô. É um absurdo. Absurdo, simplesmente. E a respeito do cara que saiu com a menina de 12 anos, o juiz que abusou do garoto e tal, tinha que cortar o pau dele. Obrigado. Rapaz, geralmente eu diria para não falar isso, mas nesse caso aí eu acho que tá liberado, né? É a opinião do camarada, acho que de muita gente. Miquel pediu a palavra, Miquel. E, Eric, vamos deixar claro uma coisa. Não foi ele que mudou de ideia. Não foi o desembargador que, nossa, eu cometi um erro. Não. O Ministério Público de Minas Gerais, assim como vários outros órgãos, né, ligados à questão da justiça, apresentaram o óbvio, que a decisão era absurda. E aí o Ministério Público se valeu ali de um instrumento jurídico, né, chamado embargos de declaração, que é justamente para dizer, olha, você esqueceu o óbvio, que é uma contradição com aquilo que tem que ser feito, que é cumprir a súmula. Para quem não conhece essa súmula, é a súmula 593 do STJ. E assim, talvez para quem não lida com direito, pense assim, mas é um negócio muito complicado. Não é. Qualquer um que vai fazer um concurso público para a área de segurança pública, do Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, qualquer um que vai fazer um concurso para a área que envolva um mínimo de direito, vai conhecer a ideia dessa súmula, que é não reconhecer que um vínculo sentimental, uma experiência sexual anterior da criança sirva para não criminalizar a conduta do abusador. E o pior, esse desembargador ficou rasgando seda para o próprio abusador, falando assim, não, mas olha o que a vítima falou. A vítima falou que ele é bom para ela e para a família dela. Meu amigo, uma criança de 12 anos, se você der uma boneca, se você der um pirulito, você é uma pessoa boa para a família dela. E essa criança não sabe o que está acontecendo. Tanto é que o próprio primo dele, com 14 anos, também não conseguia esclarecer, explicar e compreender o que tinha acontecido com ele. Criança de 12 anos não compreende isso. E
esse recurso só foi, e aí sim o Batata tem muita razão, esse recurso só foi aceito por esse desembargador justamente pela repercussão midiática do caso, porque a gente sabe que juízes nesse Brasil, juízes, desembargadores e ministros por aí, não voltam atrás de suas decisões. Não voltam, por mais absurdas e esdrúxulas que possam parecer. A Transparência Internacional tem feito denúncias muito sérias e frequentes contra os ministros, contra ministros aqui do Brasil, contra magistrados, nesse e outros tipos de caso. E o que esses juízes fazem é justamente criticar, investigar ou mandar prender quem questiona as suas decisões. Então, nós só tivemos algum resultado positivo aí, não por uma mudança de consciência do ministro, mas pela atuação séria e firme do Ministério Público e pela pressão que veio em cima desse desembargador, que agora pode ser punido, sim, com a demissão compulsória, que é o máximo que acontece com qualquer juiz nesse país, e mesmo assim, num processo aí que vai levar 5, 6 anos, 10 anos, 11 anos às vezes para ele ser julgado, e lembrando que ainda pode ter um outro resultado, como por exemplo, da juíza, da desembargadora que botou em liberdade o cara lá do Banco Master, o Vorcaro, que foi condenada, mas quando chegou lá no CNJ, não tinha gente o suficiente para assinar a condenação dela. Então ele pode ainda ser condenado a essa pena terrível de aposentadoria compulsória, depois de 5, 6 anos, 10 anos de processo, mas na hora de assinar, não tem gente o suficiente na sala para validar essa decisão.